Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre neuroplasticidade. O que vem a ser neuroplasticidade mesmo? Trocando em miúdos, é a capacidade do seu cérebro fazer de você uma pessoa melhor. Vamos entender como é que isso acontece? Seu cérebro pode se transformar. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar ao longo da vida. Durante muito tempo, acreditava-se que o cérebro era algo fixo depois da infância, mas pesquisas mostraram que ele pode se remodelar continuamente, criando novas conexões entre os neurônios e até fortalecendo ou enfraquecendo caminhos neurais já existentes. Ou seja, independente da fase da vida que você está, da sua idade, de qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida, sim, você pode mudar. Aquilo que você entende hoje que não está mais funcionando na sua vida do jeito que você quer, para que você alcance os resultados que você busca, sim, você pode mudar. E aí está incluso desde hábitos como o lugar por onde você levanta da sua cama, a forma como você escova os dentes ou toma um banho, até a sua forma de pensar, sentir e perceber a vida. Tudo isso é possível de ser modificado. Como que isso está acontecendo? Como que essa neuroplasticidade atua? O cérebro funciona como uma rede de estradas. Cada pensamento, emoção ou ação repetida cria uma estrada neural. Se algo é feito com frequência, essa estrada se torna mais forte e rápida, uma rodovia bem pavimentada. Por outro lado, caminhos menos usados ficam mais fracos, como trilhas que desaparecem na floresta. Imagine você aqui que você vai para o seu trabalho ou para a casa de algum parente sempre pelo mesmo caminho. Observe se às vezes você não faz esse caminho sem nem prestar atenção em como está fazendo. Ou determinada forma que você tem de deitar, por exemplo, do mesmo lado sempre da sua cama. Você para antes de se deitar para pensar o lado que você vai se deitar? Não, você já vai de forma automática para aquele lado onde você dorme sempre. Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, tudo aquilo que você faz de forma constante e repetida, ele automatiza para evitar que você tenha que pensar naquilo antes de fazer. Então, se você faz constantemente, repete aquela forma de agir, de pensar, de sentir ou de se acomodar na cama, sempre do mesmo jeito, ele automatiza isso, que da próxima vez, das outras vezes que você for fazer, isso você já faz sem nem pensar. Você provavelmente já ouviu falar que nós estamos hoje todos no piloto automático. A grande maioria está vivendo sem prestar atenção ao que está fazendo. E isso se deve a essa forma que o nosso cérebro tem de economizar energia. Agora, você vai entender como que ele está fazendo isso. O que que são esses caminhos, essas estradas neurais? Caminhos neurais, as estradas do cérebro que moldam a sua vida. Os caminhos neurais são conexões entre os neurônios do cérebro responsáveis por nossos pensamentos, emoções, hábitos e comportamentos. Eles funcionam como estradas que a informação percorre. Quanto mais usamos um determinado caminho, mais forte ele se torna, influenciando diretamente nossa forma de ser, agir e tomar decisões. Ou seja, estamos sempre tendo respostas automáticas. Isso significa que
hábitos, crenças e padrões de pensamento podem ser modificados, pois o cérebro está sempre aprendendo. A partir do momento que você entende que determinadas atitudes, determinados hábitos e comportamentos estão sendo prejudiciais a você, estão em desacordo com o resultado que você quer obter em sua vida, você pode agir para modificar esse hábito e, a partir daí, criar novos. Imagine que você alimenta pensamentos positivos. Isso constrói novas conexões para apoiar essa mentalidade. Você agora está num curso que mostra a importância do autoconhecimento, que mostra a importância da autoestima. A partir do momento que você, no seu processo de autoconhecimento, identifica que você está com baixa autoestima, você pode começar a ter pensamentos e sentimentos que vão fortalecer essa autoestima. Você pode começar a se nutrir com livros, a se nutrir com cursos como esse aqui, se nutrir com conversas, e sempre trazendo isso de uma forma a que você coloque dentro de si material que venha ajudar você a fortalecer essa sua nova consciência, essa sua nova mentalidade, contribuindo assim para esse seu despertar. Sim, se você repete padrões negativos, você fortalece os circuitos negativos. Então, não basta apenas você estar aqui fazendo esse curso. É de suma importância que você comece a praticar isso que você está aprendendo aqui e que está fazendo sentido para você. Porque no momento em que você começa a praticar, você começa a desativar caminhos neurais antigos e começa a ativar caminhos neurais novos que estão mais alinhados com a vida que você quer buscar. Então, se você repete, né? Mas a boa notícia é que é possível reprogramar a mente. E é por isso que o nome desse curso é Reprogramando-se. Porque sim, a partir do momento em que você entende que existe dentro de você uma programação que hoje não está em acordo com a vida que você deseja ter, você pode, de forma consciente, presente, estar modificando isso. Para isso, você vai precisar da autoobservação, que eu já citei lá na aula de autoconhecimento, para que você entenda quais são esses padrões que você está repetindo de pensar e de sentir, e assim você conseguir modificá-los para que você tenha ações e comportamentos na direção da vida que você quer construir. Como os caminhos neurais se formam? Cada vez que pensamos, sentimos ou realizamos uma ação, os neurônios se conectam através de sinapses, formando um caminho neural. Se repetirmos esse padrão muitas vezes, o caminho se torna mais forte e rápido, assim como uma estrada bem asfaltada que facilita o trânsito. Observe, cada vez que pensamos, sentimos ou realizamos uma ação, esses neurônios eles vão se conectar. E no momento em que eles se conectam, eles criam esse caminho neural que o cérebro tem como objetivo de economizar energia. Ele não está preocupado se o que você está fazendo é algo positivo ou negativo para a sua vida, se aquilo é algo certo ou é algo errado. A única coisa que ele quer é economizar energia. E ele pensa: nossa, se ela está fazendo sempre desse mesmo jeito, então vou automatizar isso aqui para que ela possa economizar essa energia na hora de agir. Observe, nós aprendemos a dirigir, nós temos um início ali de muitos medos, medo de acidente, medo de bater carro, enfim. E esse medo faz com que a gente esteja 100% naquilo que a gente está fazendo.
100% na hora de passar a marcha, de mexer no volante, de estar ali conduzindo aquele carro. Eu costumo dizer que quando eu comecei a dirigir, foi a maior meditação que eu fiz na vida, porque eu precisava estar 100% presente no que eu estava fazendo. Para você ter uma ideia, nem o rádio do carro eu ligava. No entanto, com o passar do tempo e com a prática de dirigir todos os dias, hoje eu nem presto atenção naquilo que eu estou fazendo. E por quê? Porque o hábito de dirigir já está automatizado em minha mente. Eu já estou conseguindo fazer isso sem nem pensar no que eu estou fazendo. Assim como é o hábito de dirigir, são tantos outros hábitos que nós temos em nossas vidas. E se a gente tem tanto hábito que se transformam em caminhos neurais e que agem de forma automática, que os caminhos neurais estão impactando em sua vida? Primeiro aí, nas suas decisões e escolhas. Se você tem um caminho neural reforçado com crenças como não sou capaz, sempre se sentirá insegura diante de desafios. Se o caminho reforçado for eu encontro soluções para tudo, suas escolhas serão mais confiantes. Observe, se você tem um hábito aí de não confiar em si mesma, de duvidar de suas capacidades, sempre que alguém lhe trouxer um desafio, a tendência vai ser você ter medo e não enfrentar aquele desafio, ou se enfrentar o desafio, passar por várias questões emocionais e às vezes até nem conseguir fazê-lo da melhor maneira. Quando eu fui convidada para começar a fazer palestras, o medo de falar em público era algo muito forte. E eu trazia em mim, como eu já compartilhei com vocês na aula anterior, a questão da baixa autoestima. Então, eu tive muita dificuldade de aceitar aquele convite, porque eu não acreditava que eu era capaz. Eu aceitei o desafio, primeiro porque eu tenho uma característica muito de não me entregar medos. Essa foi uma característica que me ajudou muito ao longo da vida, inclusive em meu processo de dirigir. E quando foi na hora de fazer palestras, isso também veio em meu auxílio. E eu pensei, nossa, eu tive tanto medo de aprender a dirigir e hoje eu dirijo de forma tranquila. Então, isso aqui é algo mais que eu tenho para aprender. Mas não pense você que foi assim muito fácil. Foi um processo. Primeiro, eu recusei inúmeras palestras, para depois, um dia, dizer: não, se toda hora eu estou sendo convidada para fazer isso, é porque tem alguma coisa aqui que eu tenho que aprender. E aí eu aceitei o desafio de fazer. E acreditem, as primeiras palestras foram assim desafiadoras. Mas hoje eu já faço com mais tranquilidade, é algo que já está na minha rotina e que eu hoje, claro, sinto o frio no estômago, porque é sempre um público novo, pessoas novas, assuntos diferentes muitas vezes. Então é um desafio, mas já não com aquele medo que eu tive lá atrás, no início. Então, como eles estão impactando nos seus comportamentos e nos seus hábitos. Se você tem um caminho neural forte ligado à procrastinação, sua mente sempre buscará o conforto de evitar tarefas difíceis. Mas se o hábito de agir for treinado, esse será o caminho neural. Imagine que hoje você procrastina com muita facilidade. Você tem tarefas e sempre está deixando para concluí-las nos últimos minutos. Isso vai lhe trazer angústia, vai lhe gerar ansiedade, vai ampliar esse sentimento de insegurança em você. No entanto, quando você entende que o hábito da procrastinação está sendo algo prejudicial para o seu desenvolvimento, você pode trazer esse novo caminho neural de dizer: não, eu consigo me organizar e fazer as minhas tarefas em tempo hábil e com tranquilidade. No início, você vai ter que estar se repetindo isso muito, você vai ter que realmente estar atenta e olhando para isso. Mas com a constância, você vai conseguir fortalecer o hábito de que você é organizada e de que sim, você entrega as suas tarefas em tempo hábil. As respostas emocionais. Se desde a infância você reforçou caminhos neurais ligados à rejeição,
pode reagir a críticas de forma exagerada. Porém, ao treinar respostas mais saudáveis, novos caminhos neurais serão criados. Imagine que esse sentimento de rejeição, sempre que alguém desmarca algo com você, você sempre pensa que a pessoa desmarcou porque não quer estar com você. Imagine que você tem um namorado, um marido, uma amiga e marcou um cinema com você. E aí a pessoa liga para você desmarcando porque aconteceu um imprevisto. A tendência vai ser você pensar que não aconteceu nada e que a pessoa só desmarcou porque não quer estar com você. Mas quando você está vigilante e atenta e troca esse pensamento e diz: não, a pessoa realmente teve um imprevisto, mas se ela não teve, isso é uma questão dela e não minha. Eu estava aqui disponível para ir para o cinema. E você fica em paz com você, você está começando a tirar essa reação emocional de forma automática, que é sempre achar que é sobre você, e vai entregar o outro a si mesmo, a sua própria responsabilidade. Vez que você for agindo assim, você vai desenvolver o hábito de ficar com o que é seu, aquilo que depende de você, e vai entregar o outro a si mesmo. Então, como esses caminhos neurais podem ser modificados? Porque, gente, a boa notícia é essa, né? Que os caminhos neurais, eles não são permanentes. Eles podem ser alterados a partir das suas atitudes, a partir da sua presença. A neuroplasticidade permite que possamos enfraquecer padrões negativos e fortalecer padrões positivos. No momento que você entende que determinado hábito está prejudicando você e você decide por ter novos hábitos que estejam mais favoráveis aos resultados que você busca, você consegue modificá-los. Então, das formas de você fazer isso é através da repetição consciente. Para mudar um caminho neural, você precisa criar um novo e reforçá-lo com repetição que entenda. Os hábitos que você tem hoje de agir, de pensar e de sentir, eles foram criados a partir da repetição. De tanto você se criticar, de tanto você se desmerecer, se desvalorizar, você construiu uma baixa autoestima. Então, você vai precisar agora se valorizar, vai precisar se olhar com amor, com carinho, deixar de ser tão severa com você, deixar de ser tão crítica, se colher com amorosidade para, assim, você criar uma autoestima. Então, esse novo padrão, que é o que você quer criar, ele vai precisar ser repetido. Autoobservação é de fundamental importância nesse processo, porque a tendência é você voltar para hábitos antigos, já que ele está automatizado. No entanto, com a vigilância, você vai conseguir aí fortalecer o novo. Prática de novos hábitos. Então, pequenas mudanças diárias criam novos caminhos. Tinha aí que você deseja desenvolver disciplina. Então, comece com pequenas tarefas diárias e aumente progressivamente. Pega o exemplo lá da procrastinação. Imagine que você sempre está deixando tudo seu para o último instante. Comece a fazer essas atividades um pouco todos os dias, sempre observando ali o prazo que você tem de entrega, para evitar que você deixe para o último instante. Isso vai exigir de você disciplina e vai fazer com que você vença a procrastinação. Você vai estar atenta ao seu prazo, você vai se organizar, você vai buscar ter foco e com isso, estando atenta a esse conjunto de novos hábitos, você vai conseguir vencer a procrastinação. A visualização e emoção. O cérebro responde à imaginação com a mesma intensidade que a realidade. Seu cérebro não sabe quando você está imaginando e quando você está vivendo.
Exemplo disso é se você imaginar aí agora que está cortando um limão e está espremendo ele dentro da sua boca. Observe aí se você não salivou, porque seu cérebro não sabe que você está imaginando. Do mesmo jeito acontece quando você retorna numa cena no passado, onde você ficou com muita raiva, onde você ficou muito chateada, e se você continuar por muito tempo pensando naquilo, quando você observar, você está com raiva. Agora, no presente, mesmo a situação já tendo passado. O mesmo acontece quando você relembra um fato feliz. Se você voltar lá, isso é ótimo quando você quer entrar na gratidão, que é quando você volta num momento do passado em que você estava muito feliz, plena e realizada, e começa a lembrar ali os detalhes, e você vai observando um bem-estar que vai lhe envolvendo. Agora, imagine você, quando você visualiza seu futuro, se você estiver visualizando um futuro cheio de preocupações, envolvido em muitos medos, a tendência vai ser hoje, aqui, agora, no presente, você sentir tudo isso e ainda está levando essa energia para o seu futuro. Mas imagine você visualizar seu futuro, com você realizando seus sonhos, alcançando suas metas, seus objetivos, tendo a vida aí que você sonha e merece. Observe que coisa boa. Então eu sempre digo, se é para imaginar e visualizar, vamos fazer isso com coisas boas que aqueçam o nosso coração e nos leve para o futuro com confiança, com esperança. Não é isso? Não é melhor? Então, atenção plena. Estar consciente do que pensa e sente ajuda a interromper padrões automáticos e escolher novas respostas. Lembra o que eu falei? Que é o lugar onde você pode agir? É dentro de você. Por isso que você precisa estar atenta ao que está acontecendo em seu mundo interno. Porque no momento que você entende, que você percebe que você está tendo um pensamento que está te gerando aí uma angústia, vou te dar um exemplo. Imagine que você tem uma conta para pagar, mas você ainda não tem o dinheiro suficiente. Isso pode te gerar um sentimento de angústia, sabe? Aquele sentimento de, poxa, aquele pensamento, poxa, não tenho dinheiro, como é que eu vou resolver? E isso vai lhe apertando ali o coração e vai lhe gerando mais e mais preocupações. Mas imagine, se ao pensar que você ainda não tem o dinheiro suficiente, ao invés de se deixar levar pelas preocupações, que tal pensar na solução? Poxa, como é que eu posso resolver? A quem eu posso recorrer para me ajudar? Ou o que é que eu posso fazer para resolver essa situação? Nesse momento, você tira o foco do seu pensamento da preocupação e direciona ele para a solução. E acredite, no momento em que você faz isso, em que você direciona o seu pensamento na busca da solução, você encontra, porque sim, o nosso cérebro também é treinado para encontrar soluções. Você precisa estar agindo sempre de forma consciente no que está acontecendo com você. Meditação e áudios de reprogramação. São técnicas que trabalham com ondas cerebrais e que facilitam a criação de novas conexões. Então, aqui no curso, você tem áudios de reprogramação que foram pensados exatamente para as fases do curso. Então, utilize desses áudios, coloque eles para você ouvir da forma como está sendo orientado na plataforma. Por quê? Porque ele tem como objetivo de facilitar com que todo esse aprendizado chegue para você de uma forma que você consiga colocá-lo em prática. É uma forma de preparar o seu cérebro para que você consiga fazer aí as mudanças que você entende que são necessárias. Através desses áudios, eu estou buscando trazer mais uma ferramenta para você que vai contribuir com esse seu processo de mudança. E é sobre isso. Se tudo que você está ouvindo aqui faz sentido para você, então comece a aplicar isso em sua vida diária. Leve esse conhecimento para o seu dia a dia. Porque no momento em que você vai aplicando o conhecimento diariamente, ele vai
construindo novos caminhos neurais, esses caminhos estarão sendo fortalecidos. Sim, você vai conseguir fazer, trazer para a sua vida o que para você hoje é coerente com o resultado que você está buscando. Então, nós encerramos agora a nossa aula de neuroplasticidade, né? Que você entendeu como os caminhos neurais são formados, que eles moldam os nossos pensamentos, emoções e comportamentos. E aí surge a seguinte pergunta: quem está no comando de tudo isso? Né? Grande parte das nossas decisões e reações diárias acontecem de forma automática, sem que percebamos de forma consciente. Isso acontece porque a nossa mente funciona em dois níveis principais, que é a mente consciente e a mente inconsciente. E é sobre isso que nós vamos tratar na próxima aula. E eu te vejo lá.